Muito boa noite, gente. Mais uma vez aqui com vocês, depois de muito tempo sem gravar. Tava com saudade, querendo falar com vocês, enfim, a necessidade de fomentar esse canal de espiritualidade dentro de mim é uma coisa muito forte. E, enfim, a gente é bem pequenininho ainda, a gente é bem simples, mas uma coisa eu posso dizer para você: todas as vezes que você tenta fazer um movimento em prol das pessoas e da espiritualidade, parece que as coisas apertam. E a gente que tem esse interesse, então tem que conviver com essas coisas. Muitas coisas aconteceram desde Joanópolis, que era a minha cidade onde eu estava morando. E eu estava olhando aí no canal esses dias, né, que eu tô com... fazia uns 10 meses já ou mais que eu não gravava, em função de tudo que aconteceu. Minha vida mudou demais, eu acabei me mudando inclusive de cidade, né? E agora eu estou morando numa nova cidade chamada Bragança Paulista, aqui no interior do estado de São Paulo, e estava muito afim de voltar a falar com vocês, de gravar, enfim, de falar sobre espiritualidade. E hoje uma coisa do que aconteceu durante o dia, que eu já vinha pensando sobre o que eu ia falar e tal. E aí eu vi um vídeo que falava justamente dessa coisa do tempo, de quanto que demora para a gente conseguir as coisas na nossa vida e como é um processo longo, né? Esse processo de despertar, as caminhadas, né? Os grandes movimentos da nossa vida, como eles são demorados, né? Às vezes, e às vezes a gente não tem paciência para esperar, para ver, para guardar o momento certo. Às vezes acontece uma tonelada de coisas, uma atropelando a outra, e aí às vezes você fica no meio desse turbilhão e acaba não percebendo o que de fato deveria acontecer na sua vida, enfim, ou que direção você deveria olhar. E eu estava pensando justamente nesse tema que eu vou falar hoje, né, que eu gostaria de bater um papo aqui com vocês, que é uma coisa de percepção também, sabe? Que são os vetores energéticos. E do que se trata exatamente esses vetores, né? Quando você... Enfim, né? Quando você olha para uma determinada coisa, automaticamente a gente coloca a nossa atenção naquela determinada coisa, e sabendo que a gente é energia, né? A gente é pura energia se movimentando o tempo inteiro. Todas as vezes que a gente coloca a atenção em alguma coisa, a gente está colocando energia naquela coisa. E é importante a gente refletir que durante o nosso dia de encarnado aqui, a gente passa por muitas coisas, e a gente sofre influência de um monte de lados, um monte de coisas. E aí existem situações que a gente consegue se isentar delas e outras nem tanto. Vou dar um exemplo. Por exemplo, se você mora na casa com alguém que, sei lá, usa televisão, e automaticamente você não tem como escapar muito da programação, enfim, o que acontece? Você acaba entrando naquele universo da programação televisiva e acaba absorvendo aquilo que vem da televisão. Por exemplo, se você passa na rua e vê uma briga, obviamente você também acaba ficando tenso, às vezes nervoso, às vezes curioso, né? Tem gente que adora ver briga, né? Enfim, e de uma certa maneira você acaba participando daquele evento, né, daquela coisa. De outra feita, por exemplo, se a gente estiver num lugar que a gente gosta muito de ir, por exemplo, na sua própria igreja, né, no credo lá que você frequenta, que seja ele qual for, não importa, né? Ou de repente fazer um passeio nas montanhas, ou então ir numa cachoeira. Obviamente, quando você chega ali, você acaba se adaptando energeticamente naquele lugar, né? Então isso acaba afetando o teu corpo. Existem pessoas mais sensíveis que se sentem bem ou se sentem mal em determinada situação. Mas uma coisa importante de a gente pensar é que às vezes a gente vai criando uma casca
né? E, por exemplo, eu já morei em cidade grande, como São Paulo, por mais de 20 anos. E chega um determinado momento, né, que você vai criando um verniz, e aí você passa a não observar as coisas, passa a não prestar mais atenção em certas coisas. Por quê? Porque todas as vezes que você olha, você acaba sendo agredido de algum jeito. E aí, de tanto você ver esses tipos de agressão, normalmente o que a gente faz é passa a ignorar aquelas situações desagradáveis, né? E isso, de certa maneira, acaba blindando a gente para coisas importantes, né? Então, é importante a gente pensar que, como uma bolha de energia que fica indo de um lado para o outro nessa vida de encarnado, a gente vai frequentar diversos lugares, diversos ambientes, diversas situações, né? Até mesmo conversando com um amigo, é comum que você acabe absorvendo os pensamentos, as ideias, as emoções daquele amigo. Então, isso é que eu chamo dos vetores energéticos, né? Se a gente tivesse um olhar espiritual e conseguisse compreender o que são essas energias, ou seja, partindo do pressuposto que tudo é energia e a gente acaba percebendo a energia, se a gente tivesse a capacidade de perceber essa energia em tudo que a gente observasse, tudo que a gente tocasse, obviamente a gente ia começar a perceber que o tempo inteiro a gente está sofrendo influência. E olha que aqui eu nem estou falando da influência espiritual diretamente, porque, por exemplo, hoje em dia com essas redes sociais, a gente fica sendo estimulado o tempo inteiro, né? Porque tem essa coisa dos cookies no vídeo, né? Que é aquela coisinha lá aquele scriptzinho, né? Que vai mandando mais daquele tipo de conteúdo que você curtiu, cada vez mais. E, por exemplo, numa timeline de uma rede social qualquer, você vai ver um zilhão de coisas que vão te estimulando o tempo inteiro, né? Para você ficar indignado, ficar tenso, ficar, enfim, dando risada, ou enfim, vendo alguém fazendo uma chacota com alguém, enfim, você acaba mergulhando nesse oceano de emoções. E isso, de certa maneira, vai influenciar o teu dia, vai influenciar a maneira como você passa a observar o mundo, né? Eu sou uma pessoa que, no geral, no meu normal, eu gosto de aprender tudo. Então, assim, meu tipo de personalidade é o tipo de personalidade que gosta de estudar, de ir atrás das coisas, de entender por que funciona, como funciona esse tipo de coisa. E eu fico observando, na maioria das vezes, que quando eu fico assistindo ali um TikTok da vida, ou um Reels no Instagram, eu fico percebendo ao mesmo tempo que assisto os vídeos o que aquilo me causa. É como se tivesse um passarinho, vamos dizer assim, bicando, e um passarinho olhando esse passarinho bicar. Sabe qual que é o negócio? Então, nessa situação, eu começo a observar o que cada um desses vídeos me provoca. E eu percebi, por exemplo, que tem dias que às vezes eu vejo cenas assim de animais, por exemplo, caindo de algum lugar, ou um passarinho frágilzinho, cheio de bichinhos, né, que estão ali, que tem os vermes, que ficam ali se alimentando do passarinho. Ou então, às vezes eu vejo, sei lá, uma criança levando um tombo. Nesse vídeo eu fico ao mesmo tempo percebendo como é que está o meu interior, sabe? E obviamente eu questiono, né? Eu falo, mas será que isso é meu? O que é que por que eu estou sentindo isso? Porque tem dia que a gente está mais sensível, tem dia que a gente está mais derrubado, né? Ninguém é de ferro, tem dia que você está cansado. Eu, por exemplo, e acho que muita gente acontece isso. Quando a gente está cansado, a gente fica muito cansado, a gente fica levemente deprimido.
E a gente não entende muito bem, né? A gente fica meio triste, meio acanhado, meio acuado, né? E às vezes a gente não tá. Mas às vezes a gente vendo um vídeo que é desagradável por algum motivo, por exemplo, um vídeo de luta, por exemplo, que é um esporte, apesar de ser um esporte, é uma coisa violenta, de certa maneira, agressiva, né? Você vê, enfim, tem situações, por exemplo, às vezes que o lutador é nocauteado e aí tá todo ensanguentado no chão, e se você não se impressiona com isso, acha que isso é esporte, meio complicado, sabe? Então, quando você começa a olhar para essas coisas e perceber que isso, de certa maneira, vai mudar a direção do seu dia, ou do seu humor, ou da sua vida, entende? Você começa a tomar mais cuidado sobre o que vai ser o seu próximo passo em relação àquilo. Ou seja, isso vai te forçar a uma tomada de postura. E isso, obviamente, né, faz parte desse universo de vetores que está inundando a gente o tempo inteiro. Por exemplo, uma vez conversando com um amigo meu que é maestro ainda hoje, ele falou para mim que ele havia lido um trabalho, né, sobre música na Idade Média, e ele ficava pensando nos compassos da vida naquela época, né? Então, por exemplo, você pega aí há 800 anos atrás, será que a gente vivia na mesma velocidade que a gente vive hoje? Provavelmente não, né? Por exemplo, se a gente for pensar que na década de 40 ou 50, não sei exatamente quando foi, mas inventaram esse processo de leitura dinâmica, né? Para você conseguir ler mais palavras por minuto. E hoje em dia, por exemplo, quando a gente vai acessar uma rede social, ou ouvir um podcast, uma coisa assim, a gente normalmente vai lá, acelera a velocidade do vídeo, né? Então, se a gente for olhar para esse panorama de que cada vez mais a gente está tendo uma vida mais agitada, mais acelerada, né? Com mais conteúdo o tempo inteiro, então naturalmente isso vai nos deixar mais ansiosos também, né? Muito mais ansioso. Então, isso também é uma forma de vetor energético, né? Porque se eu estou vivendo forçadamente acelerado, né? Será que o nosso corpo estaria preparado para essa aceleração? Por exemplo, se a gente dá mais descarga de adrenalina, nosso coração vai bater muito mais rápido, né? Se a gente tem muito mais ansiedade, naturalmente o nosso cérebro vai se desgastar talvez mais rápido, vai ter que gerar mais neurônio, vai ter que descartar outros, enfim. Será que o nosso corpo estaria adaptado para essa velocidade de vida que nós estamos vivendo hoje? Então, quando a gente começa a pensar que esses estímulos, né, que eu estou chamando de vetores, né, todos esses estímulos que estão nos cercando o dia todo, eles naturalmente estão mudando a nossa vida e estão nos levando para algum lugar, né? A questão é se estaria nos levando para um lugar positivo ou um lugar negativo, né? Então existe uma necessidade premente, né, de a gente ter que dar conta do recado, a gente tem que trabalhar mais, a gente tem que ter mais coisas, de a gente pagar mais conta do que a gente pagava, sei lá, há 50 anos atrás. Então, naturalmente, a gente vai vivendo cada vez mais acelerado. E aí a gente talvez nunca pare para observar o que está acontecendo na nossa volta, o que está acontecendo na mesa de jantar enquanto eu estou jantando, o que está acontecendo, por exemplo, na minha casa, no meu quarto, com os meus animais de estimação, enfim, o que está acontecendo à minha volta, né? Porque essa aceleração, naturalmente, né, ela clama pela nossa atenção. Então, por exemplo, se você está dirigindo a 10 por hora, é uma coisa. Se você está dirigindo a 100 por hora, você precisa botar muito mais atenção. E aí, então, é importante que a gente fique muito mais atento
porque um choque, ou seja, enfim, um acidente nesse percurso poderia ter consequências mais graves, né? Então, a gente vive nessa aceleração maluca, cada vez mais angustiado, porque a gente sofre o tempo inteiro essas influências, né? Se deixa levar por esses vetores energéticos, que seja uma conta que chega, uma multa de carro, sei lá, o cônjuge, seja de quem for, que está nervoso, não está no dia bom, enfim, né? Enfim, um crime que você assiste na televisão, um animal sendo prejudicado de algum jeito em algum lugar, e aí você vê todas essas coisas, você começa a prestar atenção nesse ambiente contaminado que você está vivendo, e obviamente isso vai te adaptar completamente a esse meio agressivo. Então é natural que você se torne provavelmente uma pessoa mais ansiosa, uma pessoa mais deprimida às vezes, uma pessoa mais nervosa, né? Ou seja, simplificando tudo, nesse universo tudo é energia, e energia próximo de outra fonte de energia, a tendência é que essas fontes se equalizem, né? Então é como se você pegar uma bateria carregada e ligar ela numa bateria descarregada. O que vai acontecer? Cada uma delas vai ficar com aproximadamente meia carga, né? Porque toda a carga de uma bateria carregada vai passar metade para outra que está totalmente descarregada. E é isso que está acontecendo com a gente o tempo inteiro, né? Então a gente precisa ficar, ao mesmo tempo, né, que a gente precisa consumir muito mais conteúdo hoje em dia, por questão às vezes de trabalho, por questão de vida, de sobrevivência e tal, a gente também, né? Acho que chegou o momento de a gente também começar a questionar o grau de necessidade desse tipo de atividade que a gente exerce durante o dia. Então, por exemplo, se você está, sei lá, se você vai fazer uma refeição e está comendo em cima do teclado, se você está, sabe, está andando, está dirigindo e está comendo ao mesmo tempo, sabe? Quer dizer, tem alguma coisa aí que não está certo. Quer dizer, obviamente você deve estar bem alinhado com os ambientes que você frequenta, né? Porque de agitação, de loucura e tal, não sei o que lá, e você acaba nem percebendo o que você está colocando para dentro do teu corpo, que é o que te dá a condição de ficar aqui nesse plano, né? Então, esse vídeo, na verdade, é um chamamento para a gente pensar sobre esses vetores energéticos. Será que se a gente, para tudo que a gente olhar, se a gente tivesse capacidade dos nossos olhos físicos, né, ou espirituais, enfim, de a gente olhar e ver que tudo é energia se manifestando de algum jeito, será que a gente não mudaria nosso comportamento? Né? Então é importante que a gente reflita sobre isso, né? De como é que a gente está fazendo, né? Está vivendo nesse mundo, né? Imerso nesse oceano de energias, né? E nesse sentido, fazendo um convite para vocês começarem a refletir, quem sabe, né? Se tornarem um pouco mais seletivos em relação ao tipo de conteúdo que a gente absorve, né? E de fato como isso vai afetar as nossas vidas, né? O nosso cotidiano, as nossas amizades, o nosso corpo, porque pode afetar a nossa saúde, depende, né? Enfim, esse é um vídeo mais uma reflexão. Eu espero que vocês curtam, né, essa reflexão e enfim, se você gostou do conteúdo ou da reflexão, por favor, compartilhe aí com seus amigos, tá bom? Agradeço demais, boa noite e nos vemos em breve.